Mais duas questões importantes que mostram o caráter desastroso dessa política de aliança com a direita chamada civilizatória. Primeiro, o pacote fiscal do Dória. Né? Vem do pacote fiscal do Dória, que é um ataque duríssimo contra a população brasileira, extinção de órgãos públicos, etc. e tal. Ou seja, economia de dinheiro para os banqueiros às custas da população. Muita gente deveria refletir sobre o apoio que foi dado ao Dória contra o Bolsonaro na questão do coronavírus. E a proposta da Frente Ampla, porque a Frente Ampla é isso daí. A Frente Ampla é para dar uma cobertura de esquerda a coisas como esse pacote fiscal do Dória. O pacote fiscal do Dória deixa o Bolsonaro até, como é que se diz? Até envergonhado. Né? Ele é uma atitude muito mais agressiva do que a atitude do Bolsonaro. Assim como a reforma fiscal do Temer foi mais agressiva do que qualquer coisa que o Bolsonaro fez. Então nós temos isso daí. Em segundo lugar, nós temos a questão do coronavírus, que também mostra o mesmo fenômeno de submissão, de subordinação da esquerda a esses setores da direita. O Brasil ocupa né, o Brasil é campeão aqui em coronavírus, 150 mil mortes, né, e ir crescendo. Apesar disso, os governadores estaduais todos, inclusive os da esquerda, estão propondo a abertura da economia, né, que é uma exigência, todos nós sabemos, dos capitalistas, dos banqueiros. Em São Paulo, Dória tentou reabrir as escolas e voltou atrás temporariamente, recuou, pela pressão que foi feita pela população. Ele sentiu que a coisa poderia fracassar, que os pais poderiam não mandar os filhos à escola, o que é lógico, é normal, ninguém vai sacrificar um filho aí por propaganda política. Né? Mas nós vemos o que agora? Que a política que era atribuída ao Bolsonaro corretamente, Bolsonaro tem essa política, de querer jogar o povo na epidemia em função de interesses. No caso do Bolsonaro, era apresentado como interesses ideológicos. Na verdade, o interesse do Bolsonaro era servir aos capitalistas. Agora, ela é executada pelo Dória. Né? Ela é executada pelo Dória, ela é executada por todos os governadores que querem jogar os estudantes no coronavírus para satisfazer aos capitalistas. Esse esforço não é pouca coisa. São 40 e tantos milhões de estudantes que estão sendo jogados na toca do leão. Né? Todo mundo sabe que isso daí vai aumentar o contágio do coronavírus, num país em que até agora não aconteceu nada para diminuir. Né? O único milagre que acontece no Brasil para diminuir o coronavírus é na imprensa golpista, que encobre a coisa. Agora que não se trata para eles de fazer disputa eleitoral com o Bolsonaro, eles encobrem a coisa. Né? A situação piora cada vez mais, nós estamos nos 150 mil, rumo aos 200 mil. Nada é feito, né? De um modo geral, não há organização nenhuma. Não há, por exemplo, a mobilização de agentes de saúde para organizar a população, diminuir o contágio, não há nada. Né? Nada de nada de nada. E os governadores decidiram abrir a economia, o que mostra que essa política de apoio a esses governadores, a essa direita, é uma política criminosa. Né? Nós destacamos aqui o fato, né, de que o PSOL tinha ligações com o Bolsonaro na questão do coronavírus, porque o pai do Boulos é um alto funcionário do governo estadual, que coordena justamente o combate ao coronavírus. Que nós podemos ver, eu não ouvi nada do pai do Boulos, o que é altamente significativo, mas mostra que existe um acordo de abrir a questão do coronavírus.
A esquerda, que num primeiro momento apoiou entusiasticamente esses governadores, porque achava que isso, né, faria avançar a luta contra o Bolsonaro, não abre o bico agora, não fala absolutamente nada. Claro que avançar a luta contra o Bolsonaro, na opinião deles, era pura e simplesmente, digamos assim, desgastar a imagem, né? Que é um fenômeno eleitoral. Não se tratava de derrubar o Bolsonaro. E agora, ninguém fala nada. Quer dizer, existe já uma subordinação a esses setores da burguesia, inclusive na sua política genocida, porque o esforço, a operação para mandar mais de 40 milhões de crianças e jovens para as escolas, numa situação em que a pandemia não diminuiu minimamente, né, é uma coisa genocida. Em São Paulo, Dória já decretou como sendo zona verde uma boa, quase metade do estado de São Paulo. Quer dizer que estaria tudo ok. O que ninguém consegue entender por que estaria ok, com 150 mil mortos. Quando eles começaram essa operação de abrir tudo, a gente estava em 100 mil mortos, aumentou 50%. E nada é dito em relação a isso. Então nós vemos que essa política de aliança com a burguesia é uma política verdadeiramente criminosa, é uma política que leva a apoiar os crimes da direita contra a população. Então vamos falar um pouco mais disso daí quando a gente discutir. Vamos falar um pouco mais disso daí imediatamente, discutindo a questão eleitoral.